O que mais se ouve no meio dos religiosos, principalmente na cristandade, é que se deve rejeitar qualquer tipo de evangelho barato. Isso porque, para eles, a salvação ela está atrelada às obras, não somente pela fé em Cristo Jesus. Mas, segundo Paulo, se é pelas obras, não é pela graça, porque assim a graça deixa de ser graça. E a mensagem de hoje é sobre isso, é pela graça. Você tem um minuto para Deus? Na carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 5 diz assim: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Essa é uma dissertação que o apóstolo Paulo faz aos irmãos em Roma sobre a questão das obras da lei, da graça de Deus e de tudo que havia acontecido de fato. Porque pelo entendimento da nação de Israel, o tempo todo a observação da lei era o princípio básico para a redenção, para a salvação. Então isso ficou entranhado, ficou praticamente enraizado neles durante todas as gerações. E de repente Jesus entra em cena e, como diz o Evangelho de Jesus, a graça veio para todos, graça sobre graça. E aqueles que tanto observaram a lei acharam estranho que qualquer pessoa pudesse, sem ter conhecimento, sem estar dentro daqueles parâmetros, ter também essa possibilidade da salvação. Então essa foi a primeira rejeição do povo, porque isso não podia acontecer. Em hipótese alguma, aqueles que não reconhecem, que não andam, que não obedecem à lei de Moisés, não pode conseguir a redenção de Deus. E Paulo, aqui nessa dissertação, está falando exatamente isso, que se consegue a salvação pela graça em Cristo Jesus e não pelas obras, porque se é pelas obras já não pode ser pela graça. A graça é um favor não merecido, ela não pode estar atrelado a nada mais. E é isso que ele está afirmando, é isso que ele conduz a nação de Israel a entender isso. Mas, como ele mesmo fala, o povo se endureceu, o povo não aceitou isso, porque por gerações eles pensaram que a observação da lei era a única forma de redenção, era a única forma da salvação. Então não podia acontecer de outro modo a não ser pela observação da lei, pela prática, essas obras tinham que ser ressaltadas. E agora o apóstolo Paulo fala que, em hipótese alguma, porque se for pelas obras, não pode ser pela graça. E da mesma forma, como Israel não conseguiu entender ao mesmo tempo usufruir dessa graça de Deus, muitos que se dizem cristãos nos nossos dias também estão enfrentando o mesmo dilema, porque não conseguem aceitar que a salvação é unicamente pela graça e não pelas obras de observação de mandamentos, de observação de dogmas ou qualquer que sejam os preceitos religiosos. Isso não pode estar atrelado à salvação, em hipótese alguma, porque como o apóstolo Paulo fala e deixa bem claro, se é pelas obras não pode ser pela graça, senão deixa de ser graça. E eu sei que muitos vão dizer que esse é um evangelho barato. E nem pode ser assim também, porque o evangelho não pode ser barato, porque se for barato, está sendo cobrado alguma coisa. O evangelho é de graça. Essa é a realidade. Não pode ser barato mesmo, porque é de graça. Se for barato, tem um preço. E não tem preço nenhum, porque o preço a ser pago, Jesus já fez na cruz do Calvário, que foi dar a sua vida, derramar o seu sangue em favor de muitos. Então a minha oração de hoje é para que as pessoas que se dizem religiosas, que não conseguem conceber que a igreja do Senhor ela é
realizada de todos aqueles que entregaram sua vida, independentemente de religião, independentemente de atos religiosos, que não estão preocupados com isso, mas entregaram o seu coração a essa simplicidade do Evangelho. E nessa simplicidade receberam da graça de Deus, que não tem a ver com nada barato, mas tem a ver de graça. É algo não merecido, essa é a graça, é pela graça mesmo. Então eu oro para que as pessoas realmente possam entender isso, possam receber isso e não possam ficar acomodadas ao pensar que, ou até mesmo preocupadas em achar que não é só assim, que deve se colocar algo mais. Se colocar alguma outra coisa, não é pela graça, deixa de ser graça. Então que Deus possa colocar isso em cada coração, em cada vida nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.